resolver o problema? Como a gente vai ajudar as pessoas, tá? Então, o que acontece? A gente identifica o conflito, tá? Existe um passo a passo, mas a primeira coisa é identificar o que está ocorrendo, né? Para isso existe uma investigação. Então, hoje eu tenho meu método de aplicação, que é baseado em 3 etapas, né? Que é o método aí da sabedoria biodivina, que eu desenvolvi ao longo de 13 anos aplicando a medicina germânica. Então, o primeiro passo é investigação. A gente tem todo o passo a passo, onde a gente precisa investigar a real causa, tá? Então, existem etapas na investigação também, tá? Aí depois a gente conecta, né, exatamente a real causa com o sintoma, tá? Terceiro passo, a gente entra com as estratégias de resolução. Em linhas gerais, né, você precisa agir na causa. Então, vamos pegar um exemplo, né, de uma criança que está com uma situação de raiva. O que a gente faz para ela sentir menos raiva? Então, por exemplo, o meu filho, né, que a gente descobriu que a escola estava deixando de castigo, né? Se essas professoras continuam fazendo isso, ele pode continuar, digamos que ele tenha cárie no dente por causa disso, né? Não é o caso dele agora, nesse momento, não que eu saiba, tá? Ele tá expressando de outras formas, mas digamos que fosse, tá? Se essas professoras não param com essas atitudes, as crianças continuam em sofrimento, continuam no processo de cárie, então tem que parar. Ah, mas as professoras não mudam, né? Não acontece nada, o ambiente continua o mesmo. Dá para afastar, foi o que eu fiz, né? Retirei ele da escola, deixei ele no ambiente livre. Então aqui agora a gente tá com uma babá e eu fico a maior parte do tempo com ele, né? Inclusive é um dos meus objetivos agora, né? Porque ele cresce tão rápido e sempre foi esse meu objetivo, né? Acompanhar ele muito perto. Então, criança corre livre, sem regras, sem tanta coisa, sabe, na cabeça, porque a escola também, né, nessa idade, que é os 3 anos, tem muita regra, tem muita pressão, tá? Então, afastei. Ah, Marina, mas eu não posso tirar da escola. Ok? Então, você tem que fazer alguma coisa para parar com isso, senão ele vai continuar em sofrimento. Pode chegar um dia que essa criança pode entender que isso é benéfico e que ela que ela que tá fazendo coisa errada e a prof tá fazendo coisa certa. E aí deixa de ser conflito para ela. Existe essa possibilidade também, tá? Mas a gente tem que entender estrategicamente como ajudar essa criança, tá? Mesma coisa é uma mãe que grita com a criança ou que na hora de pedir as coisas se expressa de tal forma que essa criança se magoa muito, fica com muita raiva. Ok, então será que tem como essa mãe falar de outra maneira, agir de outra forma, né? E a maioria das vezes os casos, né, que a gente trata de criança é tratando a mãe, né? Tratando o pai. Né? Então, agindo na mãe e no pai, a maioria das coisas solucionam, tá? Mas estrategicamente a gente tem que entender como podemos resolver isso. Eu sempre falo, né? Existe um limite para tudo. A gente sempre tem que tentar mudar o ambiente, mudar a percepção, trabalhar a resposta biológica, que dentro do curso a gente estuda sobre isso também. Mas existe um limite para tudo. E esse limite, gente, a gente tem que estar muito atento a esse limite, porque às vezes custa a nossa própria vida, tá? Então, até quando a gente vai insistir em algo? Porque o nosso corpo ele vai respondendo, ele vai respondendo, ele vai respondendo. As células entram em necrose ou em multiplicação, e aí vem um câncer, e aí vem vários processos. Então, existe um limite, tá? Pra gente insistir em resolver aquilo. A partir do momento que a gente entende que é o nosso limite,
ou a gente luta ou a gente foge, né? A gente se afasta, tá? Então, a paralisação perante o conflito é a pior coisa. Por exemplo, as crianças que são reprimidas, não podem falar, a melhor coisa é deixar elas falar, tá? É a defesa. A melhor coisa é a defesa. Então, é ir pra cima mesmo. É a criança se defender. Esses dias tinha uma pacientinha que o problema dela era exatamente esse. Ela não conseguia se defender, ela chegava na hora da defesa, né? Quando alguém chamava ela de alguma coisa que ela não gostava, ela não conseguia falar, ela travava. E a resolução dela foi a defesa, foi ela falar, ela colocar para fora. Então a gente também tem que deixar as crianças falarem, a gente tem que expressar as nossas dores, tá? Quem se cala sempre vai acabar expressando no corpo. Então, a gente tem que falar, a gente tem que tomar decisões rápidas, né? Hoje mesmo, depois que aconteceu isso, né, do meu filho na escola, me deu uma crise de refluxo muito forte, muito forte. E hoje mesmo eu saí do grupo de mães porque eu tava tendo muita recaída, né? Porque esses abusos dentro da escola continuaram, mesmo que a gente, né, tentou frear. Então, a minha maior decisão foi sair do grupo. A partir do momento que eu saí do grupo, para mim foi uma resolução, né? E eu falei muitas coisas antes de sair, e o meu refluxo, no mesmo momento, aliviou. Não tá 100%, mas eu acredito que mais uma semana já vai estar zerado. Mas é tomar decisões perante, identificar a causa e tomar decisões a partir daí, tá? Estrategicamente. É que o curso a gente te ensina, tá, gente? Ainda mais se você vai tratar pessoas, intervir nos pacientes, né? Bruxismo e tudo mais. A gente tem que ter estratégias em mãos, ferramentas em mãos para lidar, tá? Com isso. Então, dentro do curso, a gente ensina, tá?